O que a gente está comendo? O que acontece com esses alimentos que nós comemos dentro do nosso corpo de uma forma simples de entender? Se puder deixar a sua opinião, isso é muito importante para nós. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que na nossa cabeça o conceito de calorias está muito ligado à alimentação. Só que o conceito de calorias tem um grande problema no que se aplica à alimentação humana. Que diferentes calorias têm diferentes efeitos metabólicos no corpo. Tá? Então, quando a gente é criança, a gente faz aquela brincadeira, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Né? E aí, claro, a resposta é que ambos pesam 1 quilo, portanto, ambos pesam a mesma coisa. No entanto, se eu falar o que engorda mais, 200 calorias de algodão doce ou 200 calorias de salmão, a resposta não vai ser tanto faz, ambos são 200 calorias, porque o efeito metabólico e hormonal destes dois alimentos é completamente diferente. Tá? De que forma? Então vejamos, do ponto de vista físico, de fato 200 calorias são 200 calorias. Tá? É a quantidade de calor que eu preciso para elevar 1 litro da água em 200 graus, ou então 200 litros da água em 1 grau. Tá? Essa é a definição física, vamos dizer assim. No entanto, se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel, tá? Se eu colocar numa lareira, ela vai pegar fogo, ela vai liberar calor, ela contém calorias, mas se eu comer uma folha de papel, eu não vou engordar, porque o meu corpo é incapaz de extrair essas calorias. Tá? Esse é um exemplo extremo, mas para chamar a atenção de que num sistema físico, o que quer que eu coloque dentro de uma caldeira vai pegar fogo e liberar uma certa quantidade de calor. Mas num sistema biológico, se o organismo vai usar essa energia das calorias para acúmulo de gordura ou se vai utilizar para outras funções metabólicas, é uma decisão biológica e não física. Tá? Feita essa introdução, vamos colocar o seguinte. Tanto gorduras como carboidratos são fontes de energia primárias para o corpo. Tá? As proteínas podem eventualmente ser utilizadas, a função delas é estrutural no corpo, ou seja, é formar enzimas e proteínas no próprio corpo. O processo de converter proteínas, converter aminoácidos, que são os blocos construtores das proteínas, em fonte de energia, ele é um processo custoso no organismo. E este é um dos motivos pelos quais as proteínas são muito difíceis de serem convertidas em gordura, ok? O número de passos bioquímicos que precisam ocorrer para que aminoácidos se transformem em gordura no corpo faz com que a maior parte das calorias das proteínas se percam nesse processo na forma de calor. Tá? Já quando nós comparamos gordura e carboidrato, tá? A gordura ela não tem praticamente um efeito hormonal no corpo no que diz respeito a armazenamento de gordura. Uma vez eu vi um autor que disse assim, talvez nós devêssemos inventar uma palavra diferente para a gordura, essa que nós temos acumulada no corpo, e a gordura que a gente come, porque isso faz uma grande confusão, né, Seiti? É natural que a pessoa pense, bom, se eu comer gordura, eu vou engordar, é a mesma palavra, tá certo? Mas na realidade não é assim que o corpo funciona. Se eu como salada, eu não vou ficar verde. Se eu como beterraba, eu não vou ficar roxo. Tá? Então, o que importa é o que o corpo vai fazer com aquilo que a gente consome. E neste quesito, não há nenhuma dúvida que os carboidratos são mais propensos a produzir acúmulo de gordura do que a própria gordura na dieta. Por quê? Porque os carboidratos são todos, ao fim e ao cabo, digeridos e transformados no corpo em glicose. Né? E a glicose é o principal estimulante, não é o único, mas é o principal estimulante da insulina, que é um hormônio que favorece o armazenamento. Tá? Então, obviamente, existem outras coisas que contribuem, mas vamos colocar assim, imagina que eu tenho um ponteiro que quando está mais para a esquerda indica a preponderância da acumulação de gordura. Quando está mais para a direita, indica a preponderância do emprego dessas calorias para outros usos. Se eu mantenho a minha insulina sempre alta, eu estou favorecendo o acúmulo de gordura. No mínimo, isso dificulta a vida de quem está tentando perder peso. Então, essa seria basicamente a diferença do metabolismo desses 3 principais macronutrientes.